Olha aí, Ari. Pátria da liberdade de expressão. Estados Unidos aprova lei para expulsar o TikTok do país. Por que, Socorro? Ameaça à segurança nacional, Amadeu. Essa é a explicação do governo americano. O Senado aprovou ontem, o projeto de lei já havia sido aprovado na Câmara dos Representantes, Senado aprovou ontem e o presidente Joe Biden cumpriu o que prometeu. Ele já sancionou a lei, essa lei que pode proibir o TikTok nos Estados Unidos. O que é que o governo americano quer? O governo quer que a dona do TikTok, que é uma empresa chinesa, a ByteDance, venda o TikTok. É isso que o governo quer. Diz que o TikTok ameaça a segurança nacional porque, sendo uma empresa chinesa, o governo de Xi Jinping pode, a qualquer momento, pedir que a empresa forneça os dados de milhões de usuários americanos. Isso aí são cerca de 170 milhões de americanos que usam o TikTok. A empresa diz que não faz isso, que não fornece dados de usuários estrangeiros para o governo chinês. Então, como seria essa proibição, Amadeu? Primeiro, o TikTok seria retirado das lojas de aplicativos. Então, ninguém nos Estados Unidos poderia mais baixar o aplicativo TikTok. Quem já tem o TikTok não vai mais poder fazer atualizações. É assim que funcionaria ou que funcionará, porque depende, Amadeu. Isso não pode acontecer já essa proibição. O governo americano deu 9 meses para a empresa, que é a dona do TikTok, para a ByteDance, arrumar um comprador. Então, são 9 meses. Se no final desses 9 meses a empresa não conseguir vender o TikTok, aí o governo americano vai prorrogar por mais 3 meses. Então, no mínimo, 1 ano para isso acontecer. E a gente lembra que em 1 ano pode ser até que os Estados Unidos tenham um outro presidente. A dona do TikTok não aceita essa venda forçada, já diz que vai levar o caso para a justiça, que pode chegar no Supremo. E para vender a empresa, a ByteDance precisa da autorização das autoridades chinesas, que já disseram que se opõem a essa venda forçada. Para o TikTok, essa lei, agora é uma lei, já foi sancionada pelo presidente Biden, afronta a liberdade de expressão, dá mais poder às outras plataformas e põe em risco milhares de empregos, gente que trabalha através do TikTok nos Estados Unidos. Não é a primeira vez que o governo americano tenta proibir o TikTok. O Trump já ameaçou em 2020, só que o Trump agora mudou o tom. Ele disse recentemente que proibir o TikTok vai beneficiar o Facebook, que o grupo Meta vai ficar ainda mais rico com a proibição do TikTok. Bem, o TikTok ele já é bloqueado em alguns países, por exemplo, na Índia, país mais populoso do mundo, já está bloqueado aí desde 2020, e bloqueado também por vários governos aqui na Europa. Olha, funcionários do governo britânico e também do parlamento britânico, eles não podem ter o aplicativo TikTok nos dispositivos do governo, telefone, tablet, computador do governo. O mesmo acontece com funcionários da Comissão Europeia e praticamente com funcionários dos governos de todos os países da União Europeia, como é o caso aqui da Áustria. Amadeu. É a guerra híbrida, professor Vila, e cada país tem que se defender como entende que deve se defender, professor. Avocar a questão de segurança nacional, que é o que, no fundo, os Estados Unidos está falando, parece que não se sustenta, segundo os especialistas. A questão é uma disputa econômica e ideológica, porque, afinal, o TikTok foi um enorme sucesso no mundo inteiro, no Brasil nem precisamos falar sobre isso é evidente, é claro, e é uma disputa política ideológica, porque hoje os dois grandes países que lutam pela hegemonia no mundo, Estados Unidos e União Soviética. Claro que o mundo hoje é muito mais plural do que foi na época da Guerra Fria, que terminou com a queda do Muro de Berlim, em 1989. Então, faz parte dessa disputa, tem problemas com os outros países, como a Socorro bem destacou, e a vida segue, né? Para nós, aqui no nosso cotidiano brasileiro,
O TikTok vai continua sendo um sucesso, e o grande desafio para os setores republicanos e democráticos aqui é como se utilizar o TikTok para fortalecer os valores democráticos, né, quando ele em grande parte é ocupado também por setores extremistas, e aí não tem nada a ver com quem controla o TikTok, que é uma empresa chinesa. Então a impressão que dá é que pode ter multinacional americana, empresa estrangeira americana nessa área, agora a chinesa não pode ter. Aquela história da liberdade econômica, né? O liberalismo americano é bacana até a página 3 ali. Exatamente, Amadeu, até porque em relação ao TikTok, os órgãos de inteligência dos Estados Unidos, como a CIA, o FBI, já produziram relatórios mostrando que não há nenhuma evidência de que o TikTok trabalhe em coordenação com o governo chinês. A Socorro trouxe uma informação interessante. Essa votação uniu na Câmara e no Senado republicanos e democratas. Mas como o Amadeu cantou aqui a pedra, né, ele mostrou aqui o caminho das pedras, é mais uma questão econômica do que de segurança nacional. Não se sustenta. Os próprios órgãos de inteligência norte-americanos já disseram, é grana, não é segurança nacional. Franci. Amadeu, tanto é uma questão econômica que a estimativa é que no ano passado o TikTok lucrou 16 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E em âmbito mundial, esse lucro foi de 40 bilhões de dólares. Ou seja, quase 40% de tudo que a empresa chinesa dona do TikTok lucrou foi nos Estados Unidos. Então, claro que isso desagrada e muito um país que está acostumado a ser primeiro lugar em tudo, Amadeu. Então, até quando uma rede social ganha notoriedade da China, incomoda bastante. Pois é, mas eu estou falando agora, tem um ponto que a gente não pode deixar de destacar aqui. O Michael Shellenberger, jornalista americano, que veio ao Senado brasileiro, ele disse o seguinte: eu acho lindo